Olá, alunas e alunos. Na aula de hoje será tratado o tema de virologia, que é uma grande área das ciências biológicas que realiza os estudos e experimentos com vírus. Bora para a aula? Nesta aula, então, será tratado questões sobre características dos vírus, estrutura viral, tipos de vírus, bacteriófagos, doenças virais e, por fim, será também tratado um tópico sobre coronavírus, que é o vírus mais falado atualmente em todo o mundo. Então, nós vamos também conhecer um pouco sobre o coronavírus relacionado aos aspectos biológicos desse vírus. Características dos vírus. Os vírus, eles são classificados como seres vivos. No entanto, há discordância entre alguns pesquisadores sobre essa classificação dos vírus como seres vivos, pois os vírus apresentam uma série de características distintas dos demais seres. Por exemplo, a inexistência de organização celular, sendo então considerados seres acelulares. Os vírus não possuem padrão, então são seres que apresentam uma grande diversificação dentre os grupos de vírus. Os vírus também são capazes de sofrer mutações, não possuem metabolismo próprio, assim a reprodução ocorre somente em uma célula viva. Os vírus também são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus eles não conseguem se multiplicar, se reproduzir fora de uma célula. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E também os vírus são os menores micro-organismos existentes. Para vocês terem uma ideia, os vírus são bem menores que as bactérias, ou seja, os vírus eles conseguem adentrar as bactérias devido ao tamanho deles ser ainda menor do que elas. Sobre a estrutura viral, que é constituída basicamente por duas estruturas, que é o ácido nucleico, pode ser o RNA ou DNA. Pode ser então o ácido ribonucleico, DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Ou seja, no vírus vai ser presente um ou outro desse ácido nucleico. E também o capsídeo, sendo também que alguns grupos também apresentam o envelope. Então, tem alguns grupos que têm algumas características de estruturas distintas. No entanto, a constituição básica de todos os vírus é ácido nucleico e capsídeo, sendo que o capsídeo é uma cápsula proteica em volta do ácido nucleico. É uma cápsula proteica em volta do ácido nucleico. E os pepinômeros, ou espículas, eles são constituídos de glicoproteínas e lipídios. E eles desempenham a função de mediar a interação vírus-célula. Então, os pepinômeros serão fundamentais para o processo de replicação viral que nós veremos adiante. Nessa figura aqui, nós podemos observar as diferenças morfológicas das estruturas virais. Se atentando que a estrutura básica, como falado, ela é composta pelo ácido nucleico e pelo capsídeo. No entanto, há distinção entre as formas dos vírus. Exemplo, vírus da influenza, que causa gripe, vírus da hepatite C, o rotavírus, aqui nós podemos ver as espículas, o adenovírus, aqui já tem uma estrutura morfológica distinta dos demais, e também o bacteriófago, que é um dos grupos de vírus mais estudados. Nós também falaremos dele adiante. E aqui também nós temos o ebola vírus, que ele também tem uma forma distinta, a forma como se fosse uma minhoca,
Então, ele também dá uma distinção grande com os demais grupos de vírus. Sobre o ciclo viral. A replicação viral, ela ocorre no interior da célula, pois o vírus ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. E essa replicação ela segue as seguintes etapas. Tem, então, a adsorção, a penetração, então, quando o vírus ele tem contato com a célula, o desnudamento, a transcrição e a tradução, a maturação do vírus, juntamente com a multiplicação dele, e a liberação. Então, o ciclo viral básico dos vírus vão ocorrer, então, adsorção, penetração, desnudamento, transcrição e tradução, maturação e liberação dos vírus. Já os tipos de vírus, eles são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico. Lembrando que são dois tipos, então, é vírus de DNA ou vírus de RNA. E também com a forma do capsídeo, e também pelo grupo de organismos que eles são capazes de infectar. Por exemplo, adenovírus, que é formado por DNA, ele é o vírus que provoca pneumonia. Retrovírus, que é formado por RNA, por exemplo, é o vírus HIV. Arbovírus, transmitido por insetos, por exemplo, o vírus da dengue, que é um vírus também muito estudado. Os bacteriófagos, que são os vírus que infectam as bactérias, e os micófagos, vírus que infectam grupos. E nós podemos observar que, apesar da estrutura simples, que ela é básica para todos os tipos de vírus, há uma certa complexidade relacionada ao grupo que ele vai, então, infectar. Adiante, nós podemos, então, observar o grupo específico de bacteriófagos, que são um dos grupos de vírus mais estudados. Eles podem ser vírus de DNA ou RNA. Aqui nós podemos observar no bacteriófago o ácido nucleico DNA, e são sempre formados apenas por nucleocapsídeo, ou seja, não existem formas envelopadas. Os mais estudados são os que infectam a bactéria Escherichia coli, denominados fagos T. Então, o bacteriófago, vocês vão sempre falar de vírus, vão ver essa figura. Ela é clássica devido a ser o grupo de vírus mais estudado. Então, tem a estrutura dele formada pela cápsula, ácido nucleico e também uma cauda. Então, essa é a estrutura dos bacteriófagos. Em relação aos bacteriófagos também, há também o seu ciclo reprodutivo, ciclo viral, que apresenta o ciclo lisogênico e também o ciclo lítico, que também será apresentado adiante. Então, sobre o ciclo lítico e ciclo lisogênico, eles apresentam diferença a partir do momento que o vírus, a partir do momento que o vírus tem adesão na célula, ou seja, o bacteriófago injeta seu DNA na bactéria, no ciclo lítico vai ocorrer o seguinte: esse bacteriófago que injetou DNA, né, esse DNA então, ele vai se multiplicar, tendo uma produção de proteínas virais reunidas ao DNA. Então, ele vai se multiplicar e constituir novos bacteriófagos. E, a partir disso, então, com a multiplicação, o aumento no número de vírus na célula, haverá o que? Uma lise celular, um rompimento dessa célula, e os novos vírus, então, serão liberados
e vão procurar novas células para continuar esse ciclo. No caso do ciclo lisogênico, o prófago, que é o vírus, que é a parte do ciclo do vírus, ele vai se soltar do cromossomo bacteriano e vai então vai se juntar ao DNA do bacteriófago, formando então, ligando-se ao cromossomo bacteriano. A célula, a bactéria então vai se reproduzir, copiando esse prófago, esse profago, e vai transmitir aos seus descendentes. Só que, no entanto, você pode observar que nesse caso não haverá lise celular, ou seja, não haverá a morte dessa célula. Ela vai estar carregando então esse cromossomo bacteriano e depois poderá então se transformar no ciclo lítico, no qual há multiplicação dentro dessa célula e depois o rompimento dessa célula por lise celular. Ok? Então, essa visão geral do ciclo lítico e lisogênico dos bacteriófagos. Um grupo de vírus também muito estudado são os vírus de plantas, que no caso a maioria apresenta material genético, o RNA, e apenas alguns são vírus de DNA. O efeito mais comum das infecções virais nas plantas é o declínio da taxa de crescimento, ou seja, o vírus vai causar danos às plantas. Nessa figura aqui nós podemos observar um tipo de efeito distinto, que no caso esse mosaico aqui de cores, isso aqui são causadas por vírus. E neste caso então não pode se considerar como um efeito ruim, pois esse tipo de variação na cor é que dá característica para esse grupo de tulipas. Ou seja, nesse caso, torna-se um efeito até benéfico para a planta. Os vírus de animais também, eles apresentam maior diversidade de formas, tamanhos e estratégias genéticas e reprodutivas quando infectam então essas células animais. Os vírus de animais podem ser compostos por DNA ou RNA e envelopados ou não. Ou seja, nesse grupo há uma maior diversidade dos tipos de vírus. Já as doenças virais, que elas são conhecidas como viroses, elas são muito conhecidas, por exemplo, gripe espanhola, sarampo, catapora, varíola, rubéola, meningite, pneumonia, poliomielite e também o HIV/AIDS. Então, há uma série de doenças que são causadas por vírus. E para cada dessas doenças, há uma série de pesquisas, há tratamentos e também procura-se sempre a vacina para poder, então, se prevenir dessas doenças virais. Falando de doença, nós chegamos então ao tipo de doença viral que está atingindo a todo o mundo, que é a pandemia do coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. E, no entanto, apesar de estar sendo falado muito atualmente, essa família de vírus ela já foi detectada desde a década de 60 e apresenta 7 integrantes. A Covid-19, que é o nome oficial então, desse coronavírus atual, é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que foi descoberta em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Vocês devem estar acompanhando muitos assuntos sobre o coronavírus, devem estar se informando e devem estar também se observando o número de pesquisas que está sendo feitas sobre esse vírus. Então, como é uma pandemia que atinge, logicamente, todos os continentes, o nível e a velocidade, o número de pesquisadores também é muito grande. Então, a tendência é que
há e seja apresentado novos tratamentos, medicamentos, casos medicamentosos, que é mais rápido então, de se apresentar soluções, de alternativas, e também o que mais se espera é a vacina. Todavia, a vacina ela tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas. Então, vacina demora alguns anos. No entanto, como há esses vários grupos sendo pesquisados e é uma questão de urgência, emergência mundial, tendência é que essa vacina consiga ser produzida em menor tempo. No entanto, o prazo seria de 1 ano e meio a 2 anos no mínimo, para que essa vacina seja testada, aprovada e então que seja iniciada a imunização. E a vacina é a melhor forma que pode ter para prevenir o coronavírus. E nessa figura aqui nós vamos mostrar aqui o ciclo de infecção do coronavírus. E em slides anteriores nós observamos o ciclo viral geral. E esse aqui agora nós vamos explicar o ciclo da infecção do coronavírus. Então nós temos aqui a imagem da estrutura do coronavírus. Aqui essas estruturas proeminentes são as espículas. Então, que é formado por proteínas também. Então o coronavírus ele se liga a proteínas de superfície para entrar na célula e infectá-la. Essa é a primeira etapa. Então aqui vai ter uma adesão. A partir do momento que ele está dentro da célula, o vírus então ele desempacota seu RNA e começa a produzir suas proteínas, insere dentro da célula. Ou seja, começa a utilizar da célula para se multiplicar, que é o que está na etapa 3. O vírus multiplica seu RNA e começa a montar outros vírus para se proliferar. É importante observar que nesse caso do coronavírus, o ácido nucleico é o RNA. Então ocorre essa multiplicação e os novos vírus deixam a célula infectada, danificando-a e saem procurando a próxima vítima. Então esse é o ciclo de infecção do coronavírus e a multiplicação ela é rápida dentro do organismo, por isso ele pode causar uma série de danos ao organismo, e no caso principalmente infecções respiratórias graves. Claro que para cada tipo de pessoa há uma resposta imunológica. Por sorte, uma pequena parcela que vem a apresentar os sintomas mais graves.